pelas letras IU, I, E e L. Estudar o acento gráfico em paroxítonas terminadas em is, L, R, ão e ambos. Então, primeiro, vamos falar um pouquinho sobre esse gênero textual, né? Então, nós já conversamos em sala de aula que cada texto tem as suas características. Então, cada gênero textual, ele tem as suas próprias características. Então, nós já vimos fábulas, nós já vimos as lendas, e hoje nós vamos falar sobre cartas, né? Então, cada texto, ele se diferencia uns do outros, né? Nós já vimos diário pessoal, nós já vimos reportagem. Então, os textos, eles são diferentes. E a carta, ela envolve um remetente e um destinatário. É costume colocar local, data, e iniciar com uma saudação. O assunto é livre, pois geralmente depende do que você deseja comunicar. O tamanho do escrito deve ser médio ou longo, né? Porque como é uma carta, né? É diferente de um bilhete. Geralmente no bilhete você pode escrever um textinho curto só para deixar um recado, né? Agora na carta não. A carta é um gênero textual que permite a comunicação entre pessoas que estão distantes uma da outra. A carta lida, por exemplo, fala sobre um assunto pessoal, relatos de experiências vividas no seu dia a dia, né? De repente você quer escrever uma carta para alguém contando sobre alguma coisa que aconteceu com você. E como nós falamos, né, a carta tem que ter local e data, tem que ter uma saudação, então tem que ter pelo menos 3 parágrafos e uma saudação final ou uma despedida. Então, este é o gênero textual carta. Aí vocês têm aí então a leitura 1, carta. Vocês tinham que estar lendo o texto e depois respondendo a essas questões. Então, a quem esta carta foi destinada? Ao lobo. Edviges adviges. É um advogado ou uma advogada? Geralmente, os advogados defendem causas de seus clientes. Quem são os clientes de Edviges? Chapeuzinho Vermelho e a empresa Os Três Porquinhos e Companhia Limitada. Corrijam aí. No início da carta, são utilizadas as expressões prezado senhor Lobo e vossa senhoria. O que essas expressões trazem para o sentido da carta? Assinale a alternativa mais adequada para responder a esta questão. Então, um tom mais cerimonioso e formal dá mais seriedade ao que está sendo dito. Qual é o abuso que Chapeuzinho Vermelho quer que acabe? O lobo ficar na casa da avó e usar as roupas dela. Por que o advogado diz que não adianta bufar nem soprar? Porque está se referindo à história Os Três Porquinhos, em que o lobo destrói 2 casas com seu sopro. Releia este trecho da carta observando as expressões destacadas. A senhorita Chapeuzinho disse-nos que Vossa Senhoria ocupa atualmente a casa da sua avó e usa as suas roupas, sem a permissão. Por que foram colocadas essas expressões entre parênteses? Para evitar confusão no sentido da frase, isto é, deixar claro a quem está se referindo realmente. A palavra sua está se referindo à avó da senhorita Chapeuzinho e não à avó do lobo. Releia o trecho da carta em que o advogado faz uma ameaça ao lobo caso ele não atenda
Chapeuzinho. Informamos a Vossa Senhoria que, se esse abuso não cessar imediatamente, nos veremos obrigados a chamar o lenhador do reino e, se preciso for, todos os cavalos e cavaleiros do rei. Quem você acha que são esses personagens? Em sua opinião, para que eles seriam chamados? O lenhador é o personagem que salva Chapeuzinho Vermelho e a avó dela na história. Os cavalos e os cavaleiros do rei aparecem em diferentes histórias, como naquelas em que vencem o mal a fim de preservar a lei e a ordem. Releia. Cumpre-nos a informar a Vossa Senhoria que os Três Porquinhos e Companhia Limitada estão firmemente decididos a processá-lo por perdas e danos. A palavra CIA é uma abreviatura da palavra companhia e LTDA é a abreviatura de limitada. Essas palavras são usadas por empresas, o que indica isso junto do nome Os Três Porquinhos. Assinale a alternativa que pode esclarecer esse uso. Os Três Porquinhos têm uma empresa em nome deles. Na carta é afirmado que os Três Porquinhos vão processar o lobo por perdas e danos. Explique qual o sentido a expressão destacada pode ter na carta. A expressão indica que o lobo causou prejuízos, perda de dinheiro, perda de algo valioso para os Três Porquinhos. Os Três Porquinhos recusaram uma oferta do lobo. Que oferta foi essa? O lobo fez uma proposta para que os Três Porquinhos fossem sócios dele numa empresa de demolições. O que os Três Porquinhos esperam ao processar o lobo? Ser indenizados, isto é, receber pagamento pelos prejuízos causados pelo lobo. Depois nós vamos ter a leitura 2, que também é uma carta, mas uma carta pessoal, que vocês vão estar lendo e também fazendo a interpretação, a compreensão do texto. Observe a imagem da página anterior. Depois, responda aí as questões. Letra A. Descrevam a cena. Então, a cena é um cachorro sentado em uma mesa de restaurante ou de lanchonete, escrevendo uma carta. Qual é o personagem? Qual personagem da cena é Sam? O que ele está fazendo? Sam é o cachorro que está escrevendo a carta. Veja os objetos que estão sobre a mesa. Então, vejam aí. Que objetos são esses? O que eles revelam em relação ao que Sam diz na carta? Então, um livro, 50 grandes fugas e um menu. O menu indica que ele está na lanchonete, onde acontecem as coisas. O livro provavelmente traz orientações de como ele pode fugir. Lembrando, né, que menu é o mesmo que um cardápio, né? Após a leitura da imagem, vocês concordam com a queixa de Sam em relação ao tratamento que recebe? Justifiquem a resposta. Então, esta é uma resposta pessoal. Que motivo teria levado Sam a escrever esta carta para a senhora Leroy? Provavelmente, ele queria justificar sua atitude em relação aos vizinhos e sensibilizar a senhora Leroy para que ela o levasse de volta para casa. Sam apresenta duas justificativas para a reclamação dos vizinhos sobre seus uivos. Escreva de forma resumida as duas justificativas. Ele diz que não uivou muito e que os vizinhos também fazem barulho com o aspirador. Na carta, Sam se queixa do tratamento que vem recebendo. Copie a frase que expressa essa insatisfação. Minha vida aqui continua um pesadelo. A senhora não acreditaria nas coisas que me acontecem na lanchonete. Lanchonete é uma palavra geralmente empregada
para designar um lugar para refeições rápidas. Pelo que você pôde observar na imagem, Sam empregou a palavra correta para se referir ao lugar onde está? Explique. Pela observação da imagem, o local assemelha-se mais a um restaurante, né? Então, pela imagem aí, vocês podem ver as mesas, né, com toalhas, um garçom. Então, parece mais um restaurante, até mesmo com certo luxo, e não uma lanchonete. Releia o trecho a seguir e responda as questões. Não devemos nos esquecer de que são eles que vivem me acordando. A quem Sam se refere quando escreve eles? Aos vizinhos. Sam parece culpar essas pessoas por ele ter uivado. Que motivo ele aponta? Diz que é acordado pelo aspirador barulhento que os vizinhos ligam todas as tardes. Por que Sam usou letras maiúsculas eles? Para dar destaque a quem está se referindo, além de deixar mais forte, intensificar a ideia de que a culpa de seus uivos é dos vizinhos e não dele. Releia a observação que Sam faz ao final da carta. PS. Não quero deixá-la alarmada, mas a ideia de uma fuga passou-me pela cabeça. Em sua opinião, por que Sam escreve PS, né? Então, para destacar o que ele teve a intenção de fugir. Então, PS é usado para acrescentar alguma coisa que se tenha esquecido de dizer lá no meio do texto, né? Ou para destacar algo e chamar a atenção do leitor. Identifique na imagem algo que confirme a ideia de fuga de Sam. O livro 50 Grandes Fugas sobre a mesa da lanchonete. Analisando a imagem, a palavra destacada no trecho passou-me. Você acha que a intenção de Sam é realmente fugir? Por quê? Então, essa aí também é uma resposta pessoal, né? Mas, como a gente pode ver, se a palavra destacada é passou-me pela cabeça, é que ele pensou, né, em fugir. Então, talvez ele não tivesse realmente a intenção, né? Porque ele estava pensando, né? Passou-me pela cabeça. Vamos continuar comparando as duas cartas? Então, leia as frases e expressões abaixo. Expressa um sentimento, faz uma comunicação formal, justifica comportamento próprio, é mais pessoal, é mais comercial, linguagem não emotiva, linguagem emotiva, linguagem respeitosa. Agora, copie em cada coluna as frases e expressões que correspondem a cada carta. Então, nessas páginas foram lidas 2 cartas, né? Então, você tem que estar observando cada uma delas e fazer uma comparação. Então, vamos continuar comparando. Linguagem e construção do texto. Comparando as cartas. As comunicações escritas geralmente têm alguns dados em comum. Observe. Na carta ao lobo, na página 112, localize o que se pede. A saudação e o destinatário, prezado senhor lobo. A despedida ao lobo. Sem outro assunto no momento, subscrevo-me atenciosamente. Em qual das 2 cartas a saudação e o destinatário revelam mais intimidade e afetividade? Justifique. Na carta de Sam, o assunto da carta é mais familiar e informal. Por isso, ela é classificada como carta pessoal e a outra apenas como carta ou carta comercial, né? Então, lá no primeiro exemplo, a gente viu que eles estão, né, a carta é sobre uma reclamação, tem uma empresa, né, a empresa dos 3 porquinhos. Agora, nesta carta, na leitura 2, né, então, é mais um assunto mais pessoal, certo? Então, leiam aí e procurem identificar a diferença entre cada uma delas. Leia com bastante atenção.
atenção e façam as correções também com bastante atenção. Então, fazendo essa comparação, né? Então, a carta ao Senhor Lobo faz uma comunicação formal, é mais comercial, linguagem não emotiva, né? Não tem emoção, não tá falando sobre emoção. E uma linguagem mais respeitosa. Na carta a cara Senhora Leroy, expressa um sentimento, né? Que é a carta do Sun, justifica o comportamento próprio, é mais pessoal, tem uma linguagem mais emotiva e uma linguagem também